Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Essa é a nossa aula inaugural desse curso que é uma oficina, é um trabalho mais prático. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar esse trabalho ao longo dos próximos 4 meses. É a nossa oficina de redação e literatura que conjuga duas coisas extremamente importantes, redação e literatura. Redação de uma maneira muito prática, muito aplicada, muito técnica e muito interativa. Literatura com um pouco mais de teoria, com um pouco mais de aula expositiva, mas também sempre visando a inserção na redação. E eu vou explicar para vocês hoje como isso funciona. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui inicialmente a minha tela com vocês. Então tá aqui. Estão vendo aí a minha apresentação? Nós temos aqui, bom, quem está assistindo a nossa aula ao vivo, se quiser participar aqui no chat, tá? É só mandar mensagem, enfim, escrever aqui no chat que eu vou acompanhando. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Bem-vindo, Miguel. Ligou o vídeo aqui para eu não me sentir tão sozinho nessa realidade virtual. Enfim, eu quero apresentar para vocês os eixos do curso, tá? Quais são aqui, o que é essa proposta? É uma proposta um pouco diferente, então, mesmo com os vídeos explicativos que a gente gravou e com a descrição no site, alguns alunos ainda estão um pouco em dúvida sobre como vai funcionar. Com a nossa aula de hoje não vai sobrar dúvida nenhuma, vocês vão entender direitinho qual é a proposta da nossa oficina. Jaqueline, bem-vinda, obrigado também pela colaboração aqui com o vídeo. E já vamos ter alguns exemplos, né, para vocês verem bem na prática qual é a proposta da oficina. Como hoje é uma aula introdutória, aberta, né, eu não vou passar ainda para vocês exatamente o cronograma, a regulação toda exata de como vai funcionar, porque esse né, digamos assim, é um esquema muito específico, né, para quem for realmente participar da turma e a montagem desse curso aí. Então, na semana que vem, para os que estiverem inscritos, eu apresento melhor exatamente o cronograma de entregas de trabalhos e como vai funcionar para vocês entenderem uma metodologia que é uma metodologia bem sofisticadinha, depende de um monte de detalhezinhos que eu fui construindo junto com o IDEG para a gente fazer isso funcionar direitinho. Então, hoje é mais uma exposição geral de como vai funcionar. Então, primeiro, né, o trabalho se concentra em 3 frentes. Né? Uma é a apresentação de técnicas de redação. Redação não é assim, escrever bem, né? Todo mundo gosta do que eu escrevo, ou eu tenho que escrever muito no trabalho. Isso aí ajuda, claro, escrever. Começa a escrever qualquer coisa se você não é um cara muito de ficar escrevendo. Hoje em dia a gente escreve muito, né? Nem que seja mensagem de WhatsApp, né? Até isso não é inútil. Mas para a redação, né, para uma prova, você precisa conhecer o modelo, o formato e o tipo de técnica que a prova espera, que a banca espera. A banca não é uma banca específica, um professor qualquer de português que vai corrigir
redações de um concurso, ele está treinado a procurar a obediência, a afinidade desse texto com algumas regras, com algumas técnicas, com um estilo de texto que está padronizado. Então é importante conhecer essas técnicas, elas não são a única maneira de escrever bem, mas elas são, enfim, essenciais num concurso. E para o CACD, essas técnicas são mais sofisticadas, têm muitas especificidades, a gente precisa conhecer essas especificidades que não dependem especificamente de uma pessoa da banca, do humor, do corretor, são coisas que vão sendo construídas ao longo da história do concurso. No último ano, a gente teve digamos assim, uma correção diferente, né? Primeiro com a mudança efetiva da banca, aquela atrapalhada que o IADES fez com a correção da segunda fase, com número de inscrição no caderno de resposta e recorrige depois. O que será que eles fizeram, né? Passaram liquid paper no número de inscrição. Enfim, e de maneira geral, em português, as notas foram muito altas, tá? Foram mais altas do que o tradicional. Então, esse último ano não nos dá assim, muita ideia do que a gente deve fazer. Mas a tradição do concurso é longa, a gente tem bastante clareza sobre o que a banca espera do ponto de vista técnico, né, para as redações. E a gente vai ver essas técnicas sempre numa aplicação, uma aula expositiva mesmo, ali no quadro, não sei o quê, com tipos de... Vai ser só a primeira, depois a gente retoma as coisas e tal, mas assim, sempre numa aplicação muito prática, vendo o uso dessas técnicas ou a falta delas numa redação, tá? Vamos ter indicações bibliográficas relevantes, tá? A principal delas é evidente, é óbvia, todo mundo que está numa fase mais avançada de preparação para esse concurso já passou em algum momento por ele, que é o Otton Garcia, o Comunicação em Prosa Moderna, que é um livro de referência indispensável. Mas tem outras coisas que a gente pode ler também, sobretudo dependendo da dificuldade específica de vocês. O outro ponto são as correções, né? As correções vão ser feitas não individualmente. Como eu falei no vídeo explicativo também, é muito importante que você, numa fase mais avançada, antes de ir realmente para fazer a prova, tenha redações corrigidas individualmente. Isso aí é indispensável. Mas neste momento, para essa oficina, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso num momento mais de preparação intensiva. Como esse é um trabalho mais de base, né, a gente vai primeiro ver quais são os modelos que vocês devem seguir. Então, vocês vão me mandar as redações de vocês e eu vou fazer a correção em aula de algumas que eu selecionar ali, que são ilustrativas de problemas frequentes, de dificuldades frequentes, ou uma coisa que se repetiu muito, ou uma ideia que é muito boa e é interessante para vocês verem como ela foi desenvolvida e futuramente aplicarem. Tá? Daqui a pouco eu volto a esse ponto para explicar direitinho como vai ser a correção desses textos. Então, esse é o segundo eixo do curso, né? Esse trabalho realmente prático de correção das redações. Hoje eu vou dar bastantes exemplos aqui para vocês de como isso vai ser feito. E, por fim, literatura. Por que literatura? Né? Daqui a pouco eu vou explicar também melhor o funcionamento. Mas literatura numa aplicação também bem prática, não para você virar assim um grande detalhista, conhecedor da história, periodização da nossa literatura, decorar datas e nomes de autores. Não, mas ter uma ideia clara sobre alguns argumentos e sobre as linhas gerais do nosso processo de formação de uma tradição literária. Enfim, daqui a pouco eu volto a esse ponto para vocês entenderem. Isso aí também com alguma indicação bibliográfica que possa ser relevante nesse sentido, a indicação
as indicações de bibliografia vão depender muito do quanto você quer aprofundar, do quanto você quer ter uma visão mais geral. A gente volta a isso. Eu vou deixar também algumas indicações de leituras para vocês. A gente volta a esse ponto daqui a pouquinho. Então, essa é a proposta do curso, né? A gente hoje tem essa primeira aula inaugural, depois a gente vai ter mais 11 aulas, e essas 11 aulas são realmente metendo a mão na massa e fazendo o nosso trabalho a partir desses 3 eixos. Tá? Dessas 11 aulas, 5 delas vão ter o momento de discussão de tópicos de literatura. Então, vão ser 5 tópicos de literatura. Vão ser, quantas mesmo? 10 propostas de exercícios. Só retomar minhas anotações aqui para não falar besteira para vocês. Vão ser 10 propostas de exercícios e 5 propostas de redação que vocês vão fazer uma vez, a gente vai corrigir, depois vocês vão refazer, a gente vai recorrigir. Então, isso, no fim das contas, dá 20 exercícios, né, que vocês vão produzir, e 10 redações. Em 4 meses é bastante coisa. Então, quem estiver interessado em participar da oficina, dedica um tempinho aí na semana para trabalhar com as redações, e não é um tempinho assim pequeno não, porque você precisa realmente investir na pesquisa, na reescrita, na meditação ali sobre a frase ideal, a formulação melhor. Então, é fazer, refazer, essa é uma coisa extremamente importante, sem se preocupar com o tempo. Né? Tem gente que acha que chegando num curso de redação tem que imediatamente comprar um relógio, um cronômetro, uma ampulheta e contar 5 horas. Não, é igual no concurso, eu tenho 5 horas para me virar aqui. E isso não ajuda muito. Tá? Isso, você fica correndo contra o tempo e, no máximo, trabalhando bastante, se esforçando bastante, você aprende a fazer um texto em 5 horas. Ou um simulado, né? A redação e dois exercícios em 5 horas. Mas dificilmente o seu texto ganha qualidade. Você ganha rapidez nesse treinamento. Se tanto, na verdade, às vezes nem isso. Então a gente vai fazer o contrário. A gente vai esquecer o relógio, esquecer o cronômetro, esquecer a ampulheta e gastar o máximo possível de tempo em cada texto, em cada parágrafo, para formular uma coisa que chegue perto do que você considera ideal. Ah, Adriana, mas não é assim que vai ser lá no dia da prova. Sim, por isso que existe a preparação. Por isso que a gente vai ter 4 meses agora para fazer esse trabalho assim, por isso que depois vai ter mais não sei quanto tempo para a gente trabalhar de maneira mais intensiva. E lá no fim, pertinho da prova da segunda fase, a gente começa a se preocupar com o tempo. Antes disso, não. Isso é extremamente importante. Eu sei que isso contraria um pouquinho a tendência de orientações que vocês escutam geralmente sobre a preparação para essa prova de redação, mas isso é fundamental no trabalho que a gente vai fazer. Gastar o máximo possível de tempo. Então, se prepare para dedicar tempo para isso e fazer todas as atividades conforme o cronograma que depois eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Como vão funcionar essas correções? Eu vou passar na semana que vem o cronograma para vocês, e esse cronograma inclui a divulgação do tema, a entrega da primeira versão, a data em que eu vou comentar em aula a seleção de exemplos, né, enviados sobre aquele texto, a data para você entregar a redação refeita. Refeita como? Né? Como é que funciona esse refazimento? Refazimento é uma palavra que o pessoal estranha, mas ela está certinha. Tá? Como funciona esse refazimento? Você vai assistir a minha aula, em que a gente vai comentar a correção, e eu vou explicar um pouquinho como isso vai funcionar, e com base nessa explicação, nessas diretrizes, nos exemplos que foram dados, que provavelmente não vão ser da sua redação concreta, pode até ser, por acaso, mas provavelmente não vão ser da sua redação concreta, mas vão ser exemplos, né, comuns quer dizer, representativos
né, de coisas que você precisa considerar para o seu texto, e a partir disso você vai fazer uma autoavaliação do seu texto, ver no que ele se afastou ou se aproximou das possibilidades que a gente, durante a correção em aula, discutiu, e vai refazer. Tá? E esse trabalho é extremamente importante, porque se eu te entrego a redação prontinha, corrigida, geralmente o aluno fica muito passivo no trabalho de redação. Né? Ah, ganhei a nota aqui, próximo simulado agora. E essa passividade é o contrário do que uma oficina precisa para funcionar. Tá? Na oficina, você precisa bater sei lá, o martelo, enfim, esquece a metáfora. Você precisa trabalhar, você precisa ser agente do processo de melhora do seu texto, tá? E isso é desestimulado, de certa forma, sobretudo em determinadas fases da preparação, isso é desestimulado se eu fico te entregando o texto já pronto, corrigido. Então, é até uma vantagem, de certa forma, que você não receba o seu próprio texto todo já corrigidinho, com a nota ali no final, porque esse trabalho de autoavaliação vai te ajudar muito a fazer uma coisa que você vai precisar fazer no dia da prova, que é autoavaliação do seu texto prévio, do seu rascunho, para depois você reelaborar esse rascunho e passar o texto a limpo, melhorando de verdade. Esse trabalho é extremamente importante, ali não vai ter nenhum professor para te, né, marcar de caneta vermelha ali os pontos para melhorar. Então, o desenvolvimento dessa habilidade de autoavaliação é uma das ativa, né, de vocês, é um dos eixos, quer dizer, é uma dos objetivos maiores desse trabalho da oficina. E aí você vai refazer, né, melhorando tudo que você achar que dá para melhorar, ajustando, minha introdução realmente não ficou tão objetiva, minha conclusão ficou repetitiva, esse parágrafo aqui está meio sobrando, né, vai ajustar e todo mundo me manda de novo, eu vejo o que aconteceu, se houve ali uma melhora significativa, seleciono alguns dos novos textos, comento em sala outra vez, passamos para proposta seguinte. Isso está distribuidinho de um jeito que a gente vai fazer muita coisa por aula, tá? Fica parecendo que é um negócio muito lento, assim, mas vocês vão ver no cronograma na semana que vem que isso está bem organizadinho, mas exige realmente que os participantes da turma dediquem tempo para escrever a cada semana. A gente não vai ter aula toda semana, né? Vocês vão ver no cronograma depois, são mais ou menos 3 aulas por mês, então tem uma semaninha, né, de folga, mais para o fim tem até 2, dependendo né, de tempo aí para vocês conseguirem realmente se dedicar aí ao processo de escrita e depois de reescrita. Como funcionam as correções na aula? Eu boto o texto na tela para vocês. Deixa eu pegar aqui do SEI, das discursivas do SEI que a gente trabalha, só para vocês terem uma ideia. Né? Vocês vão me entregar um texto mais ou menos assim. Né? Esse aqui estava bom. Aqui o aluno cortou no envio, mas à direita tem uma margenzinha que eu vou botando legendas. Deixa eu ver se eu acho um aqui que fica mais ilustrativo. Aqui, por exemplo, tá vendo? Tem um cantinho aqui, uma margenzinha que eu vou botando uns códigos que depois estão explicados no verso dessa folha que eu uso. E a partir desses códigos, né, como a aula vai ser ao vivo, eu mesmo vou explicando para vocês as sinalizações, né? Mas só para depois vocês reassistindo a aula poderem entender melhor uma coisa que não ficou tão clara. E aí a gente vai lendo junto e vai marcando, né? O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, isso aqui, aquilo outro, né? E a gente vai nesse processo de uma maneira bem interativa, tá? Vocês viram que em todas as redações que eu mostrei para vocês não há nenhuma identificação dos alunos, né? Então a ideia não é expor o texto de ninguém,
Então não vou nunca revelar quem foi o autor daquele texto. Às vezes o aluno se entrega propositalmente ou não pelo chat, né? Mas Ladeira, eu quis dizer que não sei o quê, parará. Não tem problema nenhum, a gente está junto aqui para trabalhar junto, todo mundo está aprendendo. Eu trabalho com redação há 20 anos. A gente tem aí um ambiente muito acolhedor para as dificuldades de vocês. Então, quem quiser no chat dizer, Ladeira, olha, realmente escrevi essa besteira aí porque eu não fazia ideia de quem era o fulano. Não há em nenhum momento do nosso curso vai haver qualquer tipo de ridicularização de um erro. Olha como o cara escreveu aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos para um dicionário. Assim. Vocês fiquem bem à vontade, mas, de maneira geral, da minha parte, não vai haver nenhuma revelação aí, de nenhuma indicação de quem foi o autor daquele texto, até porque não interessa realmente, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Vocês vão escrever o nome de vocês na folha de redação, porque eu quero saber, eu vou acompanhar, vou ver quem está entregando, quem não está entregando, ligar para a mãe quando o aluno não estiver entregando, escuta, seu filho não está fazendo as tarefas e tal. Durante o processo, a gente vai não só estudar, né, a composição ali do texto, o que aconteceu, pontos positivos, pontos negativos, mas vamos atribuir uma nota para cada quesito. Né? Então, olha, na apresentação visual do texto, temos essas vantagens aqui. Na estrutura, tem essa nota aqui. Na parte mais das informações, da argumentação, teria mais ou menos essa nota. Essa é uma nota aproximada, né? Essas notas, como vocês acham que os alunos estudaram muito mais em 2019 do que em 2018? Do que em 2017? Do que em 2016? Não, né? Estudaram como sempre. Por que as notas em 2019 foram tão maiores? Porque nota é difícil de objetivamente padronizar. O CESP faz de tudo para que a nota seja a mais padronizada possível, tem critérios ali muito objetivos, falou disso, não falou disso, seguiu esse modelo, fez esse tipo de introdução, falou 3 vezes a mesma ideia, repetiu aqui, né? Isso vai, depois um algoritmo faz a nota final, não é o professor lá que pega a redação e fala, acho que 9. Então, mas mesmo assim, então a gente vai atribuir uma nota para ter uma ideia, não quer dizer assim, Ladeira corrigiu minha redação aqui, me deu 9, quer dizer que chegar na prova, isso aí evidentemente não funciona assim. Cada texto é um texto, cada corretor é um corretor, por mais objetivo que a gente tem de ser. Então essa nota é uma referência, né, por aproximação, e ela pode estar, eu vou dizer isso muito humildemente, a nota que eu indicar aqui pode ser muitíssimo diferente da nota que o texto teria num ano específico do concurso, por motivos variados. Dito isso, geralmente os alunos que eu acompanho vão chegando ao fim do trabalho com notas nos simulados bastante próximas do que eles acabam conseguindo efetivamente na redação. Às vezes não, às vezes saem coisas que me surpreendem. Eu falo, pô, esse menino que eu estava dando notas ruins tirou uma notaça na redação. E às vezes acontece o contrário, cara. Esse cara que eu vinha avaliando super bem tirou uma péssima nota na redação. Culpa minha? Às vezes sim, né? Claro. Às vezes o aluno conseguiu, na hora da prova, fazer um texto muito diferente do que ele vinha fazendo. Mas, de maneira geral, essa referência de nota costuma dar um caminho, indicar aí um caminho produtivo de preparação para os alunos. Participação ativa dos alunos no processo. Participação ativa em 2 momentos. O que eu já expliquei, que é você fazer a autoavaliação do seu texto, né? Quer dizer, você olhar o seu próprio texto, comparar com o que a gente discutiu na aula e repensar, botar sua cabeça para funcionar, martelar ali, limar aqui, né? O Graciliano Ramos tem no Memórias do Cárcere, ele tem um trecho em que ele fala ali sobre por que o texto não saiu bom, né? Por que o meu livro não saiu bom? Não saiu bom porque ele não foi emendado, ele não se cortou a terça parte dele.
Quer dizer, o trabalho de emendamento, de melhora de um texto, é um trabalho de corte, né, de suprimir partes desnecessárias. Geralmente, em redação, é muito comum que o aluno fique com aquela ansiedade de, putz, são 70 linhas, como é que eu vou chegar a 70 linhas? O que eu tenho para dizer que ocupe mais do que 15 linhas? E essa é uma preocupação do aluno em estágio inicial de preparação. À medida que a gente for trabalhando, vocês vão ver que a preocupação vai ser bem a contrário. Você vai ter muita coisa para dizer, vai montar uma estrutura, um esqueleto de texto que vai te permitir colocar para fora essas coisas que você tem a dizer, mas depois você vai fazer o trabalho contrário. Você vai falar, cara, eu escrevi muita coisa, deu 100 linhas, eu preciso enxugar esse texto, tirar trechos meramente informativos, suprimir afirmações muito óbvias, tirar uns adjetivos aqui que não estão acrescentando nada, encurtar um pouquinho essa, né, para o texto ir ficando conciso e tudo que está dito ali realmente tem uma relevância, né? Então esse é o ponto a que a gente vai chegar, é você enxugar. Então, fazendo isso, né, você mesmo avaliando, você desenvolve uma habilidade que, de outro modo, não se desenvolve tão bem. Então, essa é uma parte extremamente importante. Outro momento de atividade, de agentividade de vocês na oficina, assim, eu vou insistir bastante, claro que todo mundo tem as suas limitações, tem os seus horários, agora nessa fase aí de isolamento, um pouquinho mais de tranquilidade, talvez, né, para a maioria, mas enfim, as aulas ficam gravadas, vocês podem assistir no momento que vocês preferirem. Mas a participação ao vivo é extremamente recomendada. Tá? Por quê? Porque na participação ao vivo, vocês vão pelo chat aqui, às vezes até no SEI, na parte das questões discursivas, eu sugeria que alguns alunos ativassem o áudio para falar uma coisa mais assim, o que você achou daqui desse texto? Aí o aluno vai lá, ativa rapidinho o áudio, fala dá faz uma intervenção aí, sugere um negócio. A gente pode ver se isso funcionaria nessa modalidade ou se a gente fica só pelo chat aqui também. De todo modo, tem essa participação ativa, a gente vai corrigindo junto, a redação está aqui na sua frente, né? Mas o que tem aqui, né, que eu não vi ou que eu não comentei e que gerou uma inquietação aí em vocês, né? Eu não posso prever boa parte das coisas que geram dúvidas em vocês. Então, a participação ao vivo, a intervenção, a Ladeira, será que isso não ficaria melhor assim? Tudo mais, ela faz uma diferença. Outra coisa que a gente vai fazer também é o seguinte, estamos em aula, essa frase aqui está mal escrita. A gente botou um texto lá na frente, chegou à conclusão de que essa frase não funcionou tão bem, né? Por diversos motivos. Alguém ativou o microfone aqui? Tem uma interferência esquisita. Vocês ouviram alguma coisa? Sabe? Acho que agora parou. Enfim. O que eu estou falando? Essa frase aqui não ficou tão boa. A gente viu a redação, esse aqui, o texto está bom. Pensa um pouquinho aí, vamos parar tudo, pensa um pouquinho, quem estiver assistindo gravado, faz uma pausa, enfim, pensa um pouquinho como é que essa frase podia ficar, né? E aí, dá um tempinho, vocês reimaginam a frase e vão lançando no chat aqui para a gente ver, né, possibilidades de reorganização daquele trechinho ali. Isso muito dinamicamente, né? A gente tem, obviamente, o tempo contado e muita coisa para fazer. Mas, de vez em quando, também essa participação. Então, essa agentividade de vocês ao longo das aulas, não só na participação ao vivo, mas no trabalho de autoavaliação fora de aula, é um dos elementos basilares da nossa oficina. Tudo bem? Então, essa é a proposta com a correção das redações. E literatura, hein? Literatura não é tema do concurso, não é conteúdo programático da prova de português, né? Se você olhar lá no edital, até aparece assim, tal, alguma coisa, né, alguma referência,
Mas é muito en passant, né? Dificilmente caem na prova itens em que você, se souber a teoria de literatura certa, se não souber, erra. É realmente uma raridade. Para pegar um exemplo próximo de uma exceção a isso que eu estou falando, a gente teve na prova passada, na última prova, um item que falava lá dos manifestos do modernismo e mencionava o verde amarelismo e dava uma característica errada do movimento verde-amarelo. E aí era um item que, se você soubesse aquilo, você... Mas isso realmente é muito, muito raro. Geralmente, na prova objetiva, a literatura é pano de fundo, né? Os textos são textos literários, né? Bárbara, na redação, a Bárbara pergunta, eu estou falando para a primeira fase, vou chegar na segunda fase agora, tá? Na primeira fase, então, a gente tem pouca relevância para um conhecimento mais aprofundado de literatura, embora agilize um raciocínio numa coisa ou outra. Às vezes isso aí acontece várias vezes. Tem um item que pode ser respondido com base na interpretação do texto, mas que, se você souber a teoria literária por trás daquilo, você responde muito mais rápido, né? Não sei o que, essa oração adjetiva, a falta da vírgula indica que Oswald e Tarsila não seguiram quando não sei das quantas, blá, blá. Aí você fica pensando na vírgula e não sei o que. Se você souber que Oswald e a Tarsila, lá no modernismo, você já responde o item ali e resolvido o problema, próxima questão. Então, ajuda sim. E não sei mais atualmente, mas quando eu acompanhava melhor a prova inteira, né, eu via com alguma frequência questões de literatura na prova de história, tá? De literatura brasileira na prova de história. Também em geral, né? Nada específico. Machado de Assis escreveu tal romance em 1000... Não, linhas gerais, esse movimento está associado a tal coisa, então, associando com uma guerra, uma pintura, assim, né? Então, de maneira geral, então, ganhou alguma relevância o entendimento de literatura para a prova da primeira fase. Quando chega na segunda, é essencial. E aí a pergunta da Bárbara é super pertinente, né? Dava para rodear a ignorância daquele assunto na terceira margem? Dava, mas às vezes não dá, não. Nessa última prova, que falava da terceira, tinha um conto lá do Rosa. Aliás, que proposta mal feita, né? Rosa escreveu um texto sobre chamada Terceira Margem do Rio. Aí embaixo, como se aquela frase fosse do Rosa. Formatação esquisitíssima. Enfim. Mas ele dava, né? Quer dizer, não li o conto, não sei do que se trata, mas vamos lá, terceira margem, vou pensar alguma coisa aqui. E muita gente se virou sem falar tanto de literatura. Mas às vezes não dá, não. Às vezes não dá, não. Às vezes a questão é sobre literatura. Tá? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A nossa próxima parte aqui da aula é mais exemplificativa, exatamente dessa. Às vezes a questão, sobretudo nos exercícios, é sobre literatura. Se você não souber, não responde. Tá? Não, ou enrola e o professor vai ver que você está enrolando e vai tirar a nota baixa. E é frequente. Não é uma coisa assim, uma vez ou outra. É frequente. Né? É frequente. Tem a identidade nacional, a arte como engajamento, a relação entre o realismo, né, na arte e as denúncias sociais, a cor local, o regionalismo, o idealismo romântico versus as tendências mais pragmatistas do modernismo. Tudo isso já foi assunto. E mais recentemente, né, umas coisas assim um pouco mais, digamos assim, amplas, né, que exigem uma noção de crítica literária, mas em provas um pouco mais antigas, mas não tão antigas, 2012, 2013, 2007, 2008, questões de literatura, né, explícitas ali. Então, a redação de 2008, por exemplo, era um poema do Drummond e analise o poema do Drummond, manda ver. Né, faz uma redação inteira sobre o poema do Drummond.
Ai do cara que não leu alguma coisa de Drummond, não sabe situá-lo no movimento, não entende nada das rimas, da forma, do que... Né? Então, a gente tem, primeiramente, né, esses casos. E em outro âmbito, mas igualmente importante, a gente tem uma outra coisa, que é o seguinte, sempre que você quiser falar de literatura, vai ser bem-vindo. Tá? Sempre que você quiser falar de literatura na redação, vai ser bem-vindo. O tema não é esse, né? Você escolhe, na verdade, do que você vai falar. A banca dá uma orientação geral, às vezes com mais especificações, às vezes com menos especificações, e você faz uma delimitação. Nessa delimitação, você escolhe qual é o subtema ali, né? Qual é o exato escopo da análise que você se propõe a fazer e quais são os argumentos que você vai utilizar. Né? Essa prova não te dá nunca, em outras provas você encontra isso, né? Olha, disserte sobre não sei o que, abordando necessariamente os seguintes pontos, tal, 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 usando tais argumentos, tal, tal, tal. Ou escreva como se você concordasse com tais argumentos, né? Que são umas provas discursivas objetivas, né? Que são muito comuns em outros concursos. Não é o caso desse. Nesse você vai ter, geralmente, maior liberdade, sobretudo na redação, para escolher os argumentos que você quiser. E mesmo quando você escolhe argumentos que não sejam propriamente da literatura, uma ilustração da literatura é também bem-vinda. E não só da literatura mesmo, ali, vou citar Machado de Assis, vou citar Rosa, mas da cultura letrada próxima da literatura. Por exemplo, toda a filosofia. A filosofia e a literatura, não, são duas áreas bastante distintas. Mas há um intercâmbio muito claro. Né? O Rosa, por exemplo, é um grandíssimo filósofo. O Adriano está perguntando aqui se o curso de redação ajuda o candidato a responder e estruturar boas respostas nas demais questões de outras disciplinas, como se fosse um esqueleto. Ajuda também, Adriano, com certeza. Tá? Mas o que não pode acontecer, isso pode acontecer, você pegar o que aprender nesse curso de redação e aplicar para outras matérias na prova discursiva, é bem útil, sobretudo no planejamento do texto. O contrário já não é tanto. Então, há muito cuidado com o contrário. Muita gente chega na prova de português e quer fazer a mesma coisa que fez no treinamento para a prova de PI, sei lá, que é encher o texto de informação. Né? Caiu aqui, pô, segurança internacional. Isso aqui é minha especialidade, estudei pra caramba. Vou falar todos os acordos, todos os tratados, botar todas as datas, todos os nomes, todos os eventos, não sei o quê. E aí faz uma resposta antigamente, terceira fase, antigamente, até 2 anos atrás, das outras matérias, na prova de português. E aí se dá muito mal, porque não é uma prova de terceira fase, não é uma prova de informação, é uma prova de argumentação. Então, sim, a resposta para a sua pergunta é sim, e com um alerta. O contrário não é verdade. Se preparar para a terceira fase, que era a terceira fase, né, não te ajuda a se preparar para o português. Tá? Mas o contrário, sim. Se preparar para português te ajuda em todas as fases. O que eu estava falando? Claro que você não vai pegar na prova de PI, por exemplo, e falar, não sei bem esse assunto, vou enrolar com literatura. Aí já não sei. Vê lá, né? Pergunta para o professor de PI, o que ele acha, né? Porque quando você não sabe, você tem que dar um jeito. Você chegou na hora da prova, caiu um tema que você não sabe, o que você vai fazer? Vai chorar? Vai deixar em branco? Não vai. Você tem que responder. Aí, vai lá. Machado de Assis, Guimarães Rosa, dá o seu jeito. Claro que não é o ideal. Mas na prova de redação, você está da prova de português, né, da segunda fase, você está, a priori, autorizado a enrolar com literatura. Enrolar é uma palavra ruim, não é enrolar. É forçar um pouquinho a barra, tá, no que você achar que cabe, para inserir na sua redação coisas que você estudou sobre literatura. E não precisa ser muita, como é que vai coincidir? Literatura é a vida, né? Literatura, filosofia é a vida. Quase qualquer coisa sobre a qual você se decida falar pode ser ilustrada na literatura e na filosofia. Então,
Tem gente que estuda um autor. Eu tenho um aluno que eu acompanho há um tempão e ele está na beira de passar. Na beira de, a qualquer momento ele passa. Ele só precisa dar achar uma formulação melhor ali na terceira fase para subir a nota dele de terceira fase. Mas na segunda ele gosta de um autor de filosofia. Estudou tudo sobre esse cara. Todo tema é exagero. Quase todo tema que cai, ele enfia esse autor lá na argumentação dele. A banca vai saber? A banca não vai saber. A banca não vai saber que ele só sabe esse autor. Não é que ele só sabe esse autor, mas que ele tem essa obsessão, né, por esse filósofo, né? A banca não vai saber, a banca vai ler um texto seu, né? Então, e mesmo que você use o mesmo autor nos 3 textos, na redação e nos exercícios de interpretação, o cara também não vai saber, porque a correção é anônima, ele não vai corrigir na ordem, né? Claro que aí também é demais, né? A única coisa que eu estudei foi Hume, vou citar Hume na redação e nos 2 exercícios de interpretação. Talvez seja um exagero da minha... Mas voltando para o ponto, você não precisa... Claro que é bom, claro que é ótimo se chegar a isso, mas não dá tempo, a gente tem que estudar um monte de coisa. Então você não precisa ser um cara que tenha muita coisa para falar aprofundadamente sobre qualquer tópico da literatura. Não é isso, nem eu mesmo sou esse cara. Não é a minha área de atuação mais digamos assim, tradicional, né? Então eu vou, inclusive, estudando algumas coisas junto com vocês aqui para a gente montar argumentos juntos. Mas tenho as minhas coisas que eu gosto muito e em que eu aprofundei. Né? Eu me viro bem falando de literatura num tema que eu dei uma forçadinha de barra para poder falar de literatura. Os 3, 4, né, que você tenha bons argumentos. Né? E aí o que é? O que são esses bons aí? Mais adiante a gente retoma isso, né? São linhas argumentativas sobre autores, sobre movimentos. Eu não sei todos os autores do modernismo, mas eu sei um argumento relevante que contrasta o modernismo com o parnasianismo que lhe precedeu ali, mais ou menos. Né? Eu sei da importância crucial do pré-modernismo na formação da nossa literatura do século XX toda. Eu tenho um argumento bom montado sobre isso, e isso se relaciona com a identidade nacional, com o fim da escravidão. Eu estou forçando um pouco a barra aqui. Então, quando chega forçando a barra no sentido só de falando qualquer coisa, mas claro que você pode fazer essa relação. Quando chega um tema que traga à tona essas coisas, você tem ali uma inserção na literatura sobre a qual você pode falar. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e para pegar esses exemplos, eu usei os guias dos aprovados. Não vou pegar a redação de aluno meu aqui, não. Vou pegar os guias dos aprovados. Quer dizer, aluno que está lá, virou diplomata. Inclusive, alguns dos textos aqui que eu vou mostrar, vocês conhecem, um ou outro foi, sei lá, é professor de vocês, ou é diplomata. Né? Então, são textos que funcionaram, foram bem avaliados, e eu vou mostrar como muitos deles, não todos, isso não é obrigatório, você pode passar pela redação que fale sobre segurança internacional sem falar de literatura tranquilamente, tá? Mas você precisa estar preparado para falar de literatura, porque muitos temas, tá, ao longo da história recente aí do CACD te obrigaram a isso. E aí quem não sabia se prejudicou. Só uma prévia aqui. Ladeira, tá bom, vou começar a estudar literatura. O que eu faço? Leio literatura ou estudo crítica? Estudar literatura é o quê? Eu vou na minha estante, pego o meu livro do Machado de Assis lá que eu fingi que li na 8ª série e começo a ler? Ou vou ler o que o Schwartz escreve sobre o Machado de Assis, o Ao Vencedor as Batatas, por exemplo. Né? As duas coisas são ótimas. As duas coisas são as duas ideias são boas. E o ideal, naturalmente, é conciliar. Né? Vou estudar Machado de Assis, né? Me interessei aqui ao momento, então vou ler o Esaú e Jacó, que é uma obra fluida, fácil de ler, não é muito longa, está disponível para todo lado, não tem que gastar nenhum centavo para ler. E depois vou ler o que o Roberto Schwartz escreve sobre o
o Machado de Assis, né? Ah, vou estudar Drummond. Então, eu vou ler, vou pegar lá um Sentimento do Mundo, ler, reler, poema é diferente, né? Ler um pouquinho e, ao mesmo tempo, pega lá o Lima lá, me fugiu o nome dele agora, ou o Gladson, que estudaram Drummond e vai lendo junto, né? Você não precisa ler um livro inteiro, pega lá o Arrigoti Júnior, você não vai ler a obra toda dele sobre o Drummond, você pega um começo ali, às vezes você lendo uns prefácios ali, ou uns capítulos iniciais de crítica, você já orienta a leitura. Por exemplo, a minha edição do Dom Casmurro, que é uma edição muito bonitinha, deixa eu ver se ela está por aqui para mostrar para vocês. Não está. Ela tem um prefácio muito interessante do Edu Sequin, esqueci agora, que faz a retrospectiva da crítica sobre o Dom Casmurro, né, de como se interpretou aí o Dom Casmurro desde a sua publicação até décadas mais recentes aí do século XX. E como a interpretação do que significou a obra do Machado de Assis e do Dom Casmurro foi mudando a partir da perspectiva de novos críticos. Tá ótimo, um prefácio ali, não gastei mais do que 1 hora lendo. Tá? Não gastei mais do que 1 hora lendo. Então, conciliar essas duas coisas é importante. E ler literatura é mais trabalhoso também, mas é importante. Agora, vou ler tudo, vou pegar o Grande Sertão, por exemplo, né? Vou ler inteiro? Sim, é uma ótima ideia, mas não precisa. Para fazer a prova, se você está correndo, tem muita coisa para estudar e tal, você não precisa. Para fazer uma boa prova, você não precisa ter lido o Grande Sertão de capa a capa. Ninguém vai te perguntar qual era o nome do jagunço que, sei lá o quê. Tá? Agora, lê aí umas 50 páginas, né? E talvez mais, né? Lê aí umas 80 páginas do Grande Sertão. Sente como é, vê como é que é a linguagem, entende qual é a jogada ali do narrador, desse interlocutor. A gente teve Guimarães Rosa na última prova, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva, né? É um autor que não tinha aparecido no CACD. Eu ficava insistindo em sala para os alunos lerem, os alunos me olhavam desconfiados, mas nunca caiu. Mas você precisa ter tido contato. Se você for ler pela primeira vez um parágrafo do Guimarães Rosa na hora da prova, para não falar um palavrão aqui, você está frito. Tá? Porque não dá para entender. Não dá para entender Guimarães Rosa se você não está habituado com a forma ali da sintaxe dele. Lucas pergunta se ler o Bosio, ou História Concisa da Literatura Brasileira, seria uma boa pedida para um panorama geral. Não de capa a capa também, Lucas, senão é muito tempo gasto, tá? Do índice à conclusão, é muito tempo gasto para um proveito menor, tá? Agora, claro que seria ótimo, seria excelente. Eu sonho um dia ter tempo de ler o Alfredo Bosio de capa a capa, ainda não dispus dessa oportunidade e a quarentena me tirou mais tempo ainda. Mas você vai lendo, você vai estudando, tá? Você vai estudando. Eu tenho uma coleção maravilhosa do Afrânio Coutinho, por exemplo. São 6 volumes gigantescos que eu não li inteiros, nem na faculdade, nem provavelmente nunca vou ter lido de capa a capa. Mas estudei pra caramba, tem um monte de coisa fichada, os assuntos que me interessaram eu fui lá especificamente, sei onde está, não sei o que. Né? Então, se você lida dessa maneira, ter as referências é interessante. Né? Quer dizer, o Antônio Cândido, por exemplo, né? 2 volumões lá do Formação da Literatura Brasileira para falar só de arcadismo e romantismo. Você vai ler de capa a capa? Não vai. Não vai. O que você faz, então? Lê a parte inicial do Cândido, do Formação, né? Que tem os pressupostos teóricos, a visão dele de literatura como sistema, como se deve estudar literatura, o que significa uma escola literária. Ali é excelente, é rapidinho, em 1, 2 dias você resolveu aquela parte, né? E depois do miolo ali do livro mesmo, você vai lendo uma coisa ou outra que te interesse, né? O indianismo em José de Alencar. Vai lá, procura no índice indianismo em José de Alencar e lê aquela parte, para escrever a redação. Né? Então, é mais por aí que eu recomendo que vocês façam as leituras de literatura. Tá? E a leitura mesmo das obras,
é interessante que você comece e leia uma parte de bastante coisa, tá bom? Bastante coisa. Então, pega ler um pouco do Dom Casmurro, pega ler um pouco do Brás Cubas, pega ler um pouco do Esaú Jacó, tá bom. Machado de Assis, li 3 coisas aqui. Lê uns 2 contos também. Pega e lê os 80 páginas do Guimarães Rosa, vai suar. Pega e lê um tanto do Euclides da Cunha, né? Claro que o ideal é ler o livro todo, mas isso não existe para quem está se preparando para um concurso como esse, que tem que estudar um monte de matérias e tal. Depois você escolhe os que você gostou mais, como, bom, agora passei, ou não passei, mas tem um pouco mais de tempo, vou terminar o Grande Sertão aqui, tá ótimo, pega e termina. Mas não é essencial para a prova que você tenha lido de capa a capa essas coisas. Tá bom? É importante que você tenha ideia. E aí vai ler a crítica, né? Você tem que ter lido alguma coisa sobre o Grande Sertão, né? Já lê um prefácio. As boas edições geralmente têm um prefácio com um pouquinho da fortuna crítica. Você não precisa nem assim comprar um livro de crítica literária. Embora o Bose, o Cândido, o Afrânio Coutinho sejam referências interessantes. Se você já tiver, ou conseguir numa biblioteca, ou pegar emprestado com alguém, não é inútil ter na cabeceira, não. Tá bom? Certo? Vamos ver agora, eu acho que vocês já estão convencidos, mas vamos ver agora alguns exemplos que eu peguei dos guias, tá? De como o argumento de literatura entrou na redação do cara. E o quanto isso foi bem visto, o quanto isso melhorou, né, a argumentação. Tá? Você pode fazer isso com outros assuntos? Você pode fazer isso, por exemplo, com economia, com política internacional? Na prova de português, usar o que você conhece amplamente de economia para sustentar uma argumentação? Claro que pode. Mas o que vai mexer com o coração do seu corretor é literatura. Literatura, filosofia, né? Sociologia, tá? O que dá assim para o texto uma cara de um diplomata erudito, que é esse nosso estereótipo do diplomata, né? É você falar um pouquinho disso na sua redação. Se você conjugar isso com o seu conhecimento profundo de economia, de política internacional, de historiadores, aí você nada de braçada, aí é texto para, por exemplo, o nosso Paulo Mendes de Carvalho Guedes, que fez a prova de 2018, publicou a sua redação no guia, eu estou botando o nome dele porque está publicado no guia do Canarinho Pistola, tá? É público, todo mundo sabe, e tirou de 60, 53,75, que é uma nota das melhores que você pode esperar. Mas na última prova todo mundo tirou mais ou menos isso. É verdade, todo mundo não, né? Muita gente tirou notas altas, mas foi uma exceção, como eu falei, né? A correção do IADES foi muito branda na prova de português, isso não tende a se repetir, tá? Não é a tradição, não é normal, é difícil para um concurso que você fica lidando com notas muito próximas, acaba tendo uns empates, não tem vantagem nenhuma para a banca ser condescendente na correção. Foi mais uma falha do que uma mudança de orientação. Então, a nota dessa em 2018 é uma nota excelente, é uma das melhores coisas que o cara pode esperar. O tema, Miguel pergunta, uma nota competitiva seria a partir de quanto, mais ou menos? Na prova toda, pelo menos 75, tá? Dos 100 pontos. Pelo menos 70. Isso aí muda muito, mas se não chega a uns 75, dificilmente você vai compensar isso na terceira fase. Tem gente que compensa. Você pode ver nesses guias, às vezes tem assim, a pior nota. Né? A pior nota é que passou, não é a pior nota do cara que fez um texto ruim. É a pior nota é que passou. Às vezes o cara passou ali com 55, 60% da pontuação na redação, por exemplo. Né? Mas conseguiu compensar nos exercícios. Né? A nota, de maneira geral, se ela não passar bem da casa dos 60, fica difícil compensar na terceira fase. Às vezes compensa, o cara é monstro da terceira fase e compensou ali uma nota, de vez em quando acontece. E de vez em quando acontece o contrário, que é o que tem acontecido com alguns alunos que eu acompanho. Estão tirando notaças na segunda fase e perdendo ali umas coisinhas nas outras matérias que estão faltando para o cara passar. Tudo bem, normal, mas vamos visar aí essa... Agora, Miguel, você tem que ir para a prova pensando que você vai tirar 100.
Não pensando que você vai tirar 100, mas escrevendo o texto, tá? Escrevendo o texto que você acha que merece 100. Tá? 110, tá bom? Isso eu vou falar mais, né? Deixa eu não dar tanto spoiler assim. Isso eu vou falar mais qual é essa vibe ao longo do curso. Então vamos lá. Prova de 2018, o tema era um tema que, modéstia à parte, eu previ e dei muito antes, muito pouquinho antes, né? Algumas semanas antes, para os alunos que estavam fazendo intensivo comigo, um tema que era praticamente idêntico, que era o tema da tolerância. E isso é um acaso, eu não espero acertar o tema da prova em nenhum momento. De vez em quando, por sorte, isso acontece. E não interessa, não tem importância nenhuma acertar o tema da prova. Claro, tem, né? O importante é você ter formulado, mas isso é coisa para a gente falar na semana que vem. Então, o tema era esse, um trecho do José Saramago, ele dizia que a tolerância era uma ideia ruim, né? Que tolerância é insuficiente. E aí a interpretação é que tolerância é uma ideia de tá bom, vou suportar aqui a existência do outro. E o Saramago, na sua visão muito humanística, né, muito conhecidamente, né, humanística, argumentando que isso é insuficiente, que a intolerância é uma desculpa. Aliás, mais recentemente, né, depois da morte do Saramago, ele teria ficado feliz de ver muita gente criticando o conceito de empatia também. Né? Empatia né, é insuficiente para você realmente entender o outro. Né? Mas aí é outra coisa, argumento para outro momento. Então, a interpretação é essa, né? A gente tem que chegar a um nível de aceitação, de inclusão, que supera em muito a ideia de tolerância, né? Então, leio o texto, eu vou ver, acho que não vou ler o texto todo, não, vou ler só uns pedacinhos aqui com vocês. A ideia era ler o texto todo, mas eu falei demais já. Ao afirmar que é contra a tolerância, José Saramago adota uma opinião aparentemente radical em relação ao tema. No entanto, em seguida, o autor de Ensaio sobre a Cegueira elucida o significado denunciado e, com base na perspectiva profundamente humanista que lhe é característica, defende que a tolerância é melhor que a intolerância, mas que não é tão boa quanto parece, porque é insuficiente. Apesar do choque inicial, concordo com sua declaração, porquanto o sentido fraco de aceitação contido na ideia de tolerância, muito embora eficaz na prevenção de certos conflitos, não é suficiente para a promoção de uma sociabilidade pautada pela paz e pela prevalência dos direitos humanos. Nessas circunstâncias, emerge a discussão acerca do par antitético tolerar-promover, que permeia a percepção da alteridade nas relações entre as pessoas, entre religiões e entre estados. Isso é uma introdução assim de manual, é um negócio sensacional o que o cara fez aqui. Interpretou tudo que precisava interpretar do trecho dado, sem exigir, vocês não precisaram ler, eu fiz esse preâmbulo, mas não precisava ter feito, vocês entenderam direitinho, só pelo que ele escreveu, qual era a frase do Saramago, qual era a interpretação, o que ele acha, e depois já preparou no final da introdução o que ele vai falar. Isso aqui é de escola, de modelo. Né? Perfeito. Outra coisa interessante ele não ficou no óbvio. Quem é José Saramago? Né? Quem é José Saramago? Não, é o autor de Ensaio sobre a Cegueira. Isso não estava no comando. Ele sabe. Essa é fácil. É verdade. Essa não é tão difícil assim. Tá? Essa não é tão difícil. Mas veja como isso vai aparecendo e vai mostrando, olha, eu conheço. Não estou vendo Saramago pela primeira vez aqui na minha vida. Né? E eu posso até, quem sabe, puxar um pouquinho para a ideia. Porque olha que interessante, o autor de Ensaio sobre a Cegueira elucida, olha a brincadeira que o autor fez aqui. Eu acho que foi intencional, mas pode não ter sido. Né? Mas se foi intencional, certamente acelerou o coração do corretor. Porque é uma antítese ali, né? O autor de Ensaio sobre a Cegueira elucida. Elucidar é jogar luz, né? O ensaio sobre a cegueira, quem tiver lido, sabe que é uma cegueira luminosa, porque não é uma cegueira negra, né? Eles não veem escuro, eles veem muito claro, né? Os que vão ficando cegos ali na história. Então é uma brincadeira com o próprio conteúdo do ensaio sobre a cegueira, que ele só disfarçou, ele só botou ali, não ficou alardeando, nada, só fez ali que eu quero acreditar que foi intencional e é excelente. A reflexão de Saramago opera a transfiguração da tolerância de virtude em vício. Segue aqui o segundo parágrafo.
no âmbito das relações interpessoais. De fato, o senso pretensamente positivo, encerrado na ideia de tolerar, decorre da instauração do medo como afeto central nas relações sociais e culmina na não integração, mas na imobilidade. Quer dizer, culmina não na integração, mas contrariamente à máxima hobbesiana da guerra de todos contra todos, olha uma citação filosófica aqui, muito en passant também, sem Hobbes uma vez escreveu que... Não, rapidamente. O ideal de promover persegue a aproximação íntima entre eu e outro, conforme reivindica Clarice Lispector. Em A Hora da Estrela, a autora, por meio do narrador Rodrigo S.M., emprega a técnica narrativa do discurso indireto livre, de modo a fundir criador e criatura. Assim, Clarice revela a humanidade dilacerada de Macabeia e promove empatia, a fim de alcançar uma síntese dialética entre os sujeitos. A alteridade figura como problemática ainda mais sensível no campo religioso, e já deu o gancho para o próximo parágrafo. Ninguém tinha falado de Clarice Lispector no tema, ele que trouxe. E fez uma análise que mostrou que ele leu. E leu não só como quem senta num sofá e lê. Ele entendeu o discurso indireto livre, é uma técnica narrativa, serve para isso, né? Aí eu pulei um trechinho e botei a conclusão aqui. José Saramago expõe uma contradição cuja apreensão exige raciocínio sofisticado. A tolerância implica, de fato, a aceitação das relações assimétricas. Nesse sentido, tolerar não é suficiente para alcançar uma sociabilidade norteada por outros valores. Superar a oposição entre eu e outro, em harmonia com o ideal clariciano, demanda ir além da tolerância. Em oposição a evitar, promover constitui uma ideia forte capaz de integrar, sei lá o que, sei lá o que. Veja como na conclusão ele retomou não só a ideia do Saramago, mas a que ele acrescentou sobre a Clarice, né? O ideal clariciano, né? Isso aqui é pegar o nome de um autor e acrescentar iano, né? Machadiano, rosiano, clariciano, é uma coisa muito comum na literatura, né? Essa formação de adjetivos a partir do nome dos autores. Isso acontece em várias áreas, não estou falando nada assim, né? Mas os críticos de literatura adoram isso. Então, ele colocou aqui uma expressão que é um clichê no sentido positivo, né? Remete a leituras literárias, tá? De crítica literária, que é muito positivo. Tá? Então, um texto, só pela nota a gente já vê, né? Na parte que eu suprimi aqui, ele falou de um monte de coisa que não era de literatura, demonstrou conhecer de política internacional. Depois vocês podem ir lá no guia e ver o resto do texto dele e se inspirar, que é um texto realmente muito bom. Nesse mesmo guia, o nosso Fernando José aqui, que tirou 48, também é uma nota muito boa, tá? Não sou assim tão maravilhosa quanto 50, né? Mas é uma nota muito boa. E eu peguei só um fragmento aqui em que ele fala do modernismo. O modernismo brasileiro é tributário dessa tradição, que vê com maus olhos a domesticação da relação com o outro. Para Oswald de Andrade, o movimento antropofágico pode ser reduzido a uma única lei. Só me interessa o que não é meu. Assim, a antropofagia não seria apenas um mecanismo formal de relação com ideias externas, mas a própria experiência radical da diferença. Para o movimento modernista, ao menos a parcela que seguiu os passos da revista de antropofagia, a própria ideia de tolerância faz pouco sentido. Olha como ele articulou a ideia do Saramago com o nosso modernismo antropofágico, mostrando que ele sabe do que está falando, né? E atribuindo a ideia de tolerância como uma coisa que não faz muito sentido, tirou da boca do Saramago e botou na boca do Oswald de Andrade. Olha a articulação que ele fez. É muito interessante essa articulação. E conclui, o outro que interessa é justamente aquele radicalmente diferente, que é a síntese da ideia da antropofagia e remete às teorias do Viveiros de Castro. Se não me engano, foi esse próprio Fernando que fala muito do Viveiros de Castro, com a sua síntese ali do selvagem, né, do índio antropófago, a metáfora da murta e do mármore, né? O Eduardo Viveiros de Castro, um autor também relevantíssimo na construção de bons argumentos para essa prova. Depois vem o exercício que também, por coincidência, não é por isso que vocês devem fazer cursos comigo, mas por coincidência eu também tinha passado o exato trecho do livro do Desassossego que motivou essa questão, do Fernando Pessoa, e aí diz o nosso Vitor Oliveira Tival tirou 20 de 20. O exercício vale 20, ele tirou 20, tá?
só. No livro do Desassossego, Fernando Pessoa expõe posicionamento humanista e aponta corretamente a inutilidade de conflitos por ideais e ambições. Ao afirmar que tudo é humanidade, valoriza as pessoas em detrimento de ideologias. Trata-se de posição consoante àquela do sujeito poético de Tabacaria, poema que revela tanto o anseio de dominação do mundo, quanto a finitude de todas as coisas. Com base nessa perspectiva, a valorização da vida é decorrência imediata e os sacrifícios tornam-se estúpidos. Ele trouxe aqui o Tabacaria, que não estava na proposta, né? Já mostrou aqui, conhecer, né? Um pouquinho. É o mais evidente, digamos assim. Não é o mais evidente, mas é bastante próximo, né? Tabacaria é um dos poemas mais conhecidos do Fernando Pessoa. Mas ele trouxe aqui a coisa e colocou muito bem, revelando não só o nome, né? Porque às vezes o pessoal assim, o sujeito, o poeta de Tabacaria, e mais nada, né? Só jogou o nome. Não, aqui ele já analisou um pouquinho e relacionou com, desculpem, a proposta. Depois ele fala do Marinetti, né? Participante do movimento modernista da linha futurista aqui, né? Então já mostrou também conhecer essa interseção, né, da literatura, da arte modernista brasileira com as influências estrangeiras, né? E depois falou do Picasso, né? E articulou tudo e excelente, tá? Muito bom. Eu não estou lendo. Sim, desculpa, Giovanni que fala, né? Giovanni falando da articulação. Exatamente, Johannes, isso é uma coisa que eu vou deixar para a gente falar, né, no privado, né, quando a gente começar a nossa próxima aula, mas é uma sacada extremamente importante, né, porque ela contribui para o que eles chamam de autoria do texto, para a sua capacidade própria de fazer de selecionar argumentos e fazer articulações. Isso a gente vai ver assim como um dos pontos mais importantes do trabalho na segunda fase. Tá? Então você fez uma ótima observação. Tá? Eu não sei se quem vê a aula gravada vê o chat, acho que não, né? Então, deixa eu ler. A Johanne falou que aparentemente comparações ou assimilações entre autores e conceitos é sempre bem-vindo. E essa é uma sacada muito apropriada. Bom, em relação à prova de 2016 foi uma frase do Brás Cubas, em que o Brás Cubas raciocina que é melhor cair das nuvens que de um terceiro andar, né? Melhor cair das nuvens metaforicamente, né? Quebrar a cara metaforicamente, do que cair de um terceiro andar literalmente. O terceiro andar na época do Machado de Assis devia ser assim um arranha-céu, né? Então hoje em dia, terceiro andar, todo mundo cai do terceiro andar, tá tudo bem. Mas na época, quer dizer, é melhor cair das nuvens, metaforicamente, do que de um terceiro andar, literalmente. Essa é a interpretação mais evidente. Aí o pessoal foi, o comando da questão pediu para relacionar essa interpretação, quer dizer, eles não deram a interpretação, o cara tinha que se virar com a interpretação, tinha que, em primeiríssimo lugar, ter lido Memórias Póstumas de Brás Cubas para entender em que contexto se situa aquela citação, né? Para entender melhor ali como interpretá-la. E pedia para relacionar com o fato da história cultural brasileira do século XX ou com o fato da história mundial do século XX. Aí o pessoal foi, né, buscando, muita gente falou do modernismo, muita gente falou da criação da ONU. E bem, eu selecionei alguns aqui, né, que falaram de literatura. Como não vai dar tempo de ler tudo aqui, a gente está com o tempo já chegando ao fim, mas depois vocês vão lá na prova de 2016, no guia. O guia de 2016 é o Texugo Melífero, se bem me lembro, deixa eu ver aqui. Exatamente, é o Texugo Melífero. Esses nomes de animais, né, que eles vão dando para os guias. Aliás, que trabalho maravilhoso, né, que os aprovados têm feito desde 2013 de reunir, né, essas redações e botar os comentários, botar os recursos, as respostas para os recursos. Esses guias, eles não são assim, digamos,
um material sem erros, né? Porque eles são feitos pelos alunos. Às vezes o aluno não entendeu direito qual foi a correção que fez ali. Ah, o cara sinalizou o guiar aqui porque não gostou da palavra. Não, é porque tem um problema de concordância com a voz passiva, não sei o quê. Então, às vezes o cara não entendeu direito a correção, aí chega a uma conclusão ali que não orienta tão bem. Mas é menor, é de importância menor. No geral, a leitura desses guias é muitíssimo proveitosa e eu tenho certeza que quem está num estágio mais avançado de preparação já fez isso. Quem está começando, não deixe de fazer. Então, o nosso Douglas Nascimento Santana tirou também 53, uma notaça, né? E vou ler uns trechinhos aqui da redação dele com vocês. Mesmo quando o êxito é incerto, a busca de ideais grandiosos justifica os esforços para os alcançar, conforme adverte Machado de Assis. Muito interessante ele usar o adverte nesse sentido de lembra, né, argumenta, porque o Machado de Assis gosta muito de usar o adverte nesse sentido. Né? Então, isso aqui mostra que o cara leu Machado de Assis. Ele não está usando, né, ele leu mesmo. Em memória, essa defesa do idealismo contrapõe-se ao paradigma utilitarista dominante na sociedade capitalista, o qual justifica a ação apenas quando os resultados são racionalmente previsíveis. O pressuposto machadiano, olha aqui de novo, né, machadiano, encontra respaldo em outra obra clássica da literatura ocidental, que é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Nela, o cavaleiro protagonista insiste em lutar por feitos improváveis após reiterados fracassos. Enfim, aí segue, né, depois ele fala, o movimento modernista almejou ambiciosamente influenciar a cultura e a sociedade brasileiras com contribuições duradouras, embora diferentes das pretendidas. Então, falei do Machado de Assis com muita propriedade, mencionei Dom Quixote e restringi a delimitação do meu texto para o modernismo. Você acha que esse cara não estudou modernismo? Você acha que para tirar 53 ele não foi lá e leu o modernismo? O Bose, o sei lá mais quem, né? Quer dizer, estudou o assunto. E provavelmente leu um pouquinho dos autores também. Tá? A primeira geração de artistas do modernismo, na década de 1920, intencionou a ruptura plena com as tradições culturais precedentes. A total liberdade formal e conteudística era a única alternativa capaz de expandir a criatividade humana. O rigor na representação da natureza pelo realismo e o apego às normas de linguagem culta do simbolismo e do parnasianismo eram limitações à expressão de uma arte genuinamente brasileira, conforme defendiam Mário de Andrade e Oswald de Andrade, dois dos expoentes dessa geração. A despeito da altivez das intenções, o radicalismo das mudanças provocou uma perda, não sei o que, aqui ele já, depois se quiser, lê o texto todo, né? Depois ele vai falar da segunda geração modernista, no próximo parágrafo, da denominada geração regionalista, vai falar do Graciliano Ramos, do Vidas Secas, quem fez o SEI, no primeiro módulo do SEI, viu, a gente estudou bastante o regionalismo, né, no Graciliano Ramos, no José de Alencar, no Rosa, né? Ele relembra aqui, traz isso, mostra a relação com o engajamento, né? Quer dizer, apresenta uma realidade de exclusão social que sensibiliza a sociedade civil, estimula a busca de mudanças. Esse é um argumento muito importante nessa geração do modernismo. Tá? Depois ele vai falar do Manifesto para o Brasil, do verde amarelismo, entendeu tudo. Fala do Gilberto Freire. Tá? E aqui no final do texto, tá? Ele retoma o senso crítico apurado de Machado de Assis permitiu que esse autor reconhecesse, sei lá o que, as mudanças culturais que o modernismo produziu, trouxe de novo, né, os modernistas contribuíram. Quer dizer, fechou o texto aqui, trazendo de novo, né, o apanhado de literatura que ele tinha desenvolvido no texto. Tá? Claro que eu escolhi desses guias os que estão falando de literatura. Se você abrir os guias, você vai ver alguns autores que passaram pela prova sem falar nada de literatura. Né? Pelo menos nos temas que o permitiam. Tá ótimo também, não estou falando assim, se você não falar de literatura, você está frito. Não. Tá? Mas sim, se for um tema de literatura, e agora a gente chega... Não, ainda não. Né? Aqui, eu botei mais um trechinho aqui. Os movimentos culturais envolvem necessariamente a formulação de proposições inovadoras. Nesse sentido, o movimento cultural deve atender aos anseios identitários da sociedade, a fim de promover a renovação da tradição por meio da inovação. À luz da citação de Machado de Assis, os intelectuais devem estar dispostos a saltar das nuvens. Quer dizer, aqui ele está falando de movimentos culturais de maneira geral, não citou especificamente nenhum movimento literário, mas está falando de um... Esqueci de botar de quem que é esse trecho aqui, enfim, mas é de um outro dos alunos aqui, dos aprovados, e fala sobre também a interpretação de movimentos artísticos, movimentos culturais, movimentos literários, também demonstra uma compreensão do tema.
Agora você vem nessa mesma prova, que a redação foi sobre a frase do Machado de Assis, o primeiro exercício era sobre uma troca de uma conversa aí entre o Drummond e o Mário de Andrade, uma referência de Drummond a Mário de Andrade, e como interpretar. Era um tema de literatura. Não tem jeito de ter feito uma boa redação, uma boa resposta desse exercício se o cara não tivesse um domíniozinho de literatura. Isso 2016, anteontem. Tá? Anteontem. Então, vai brincando, vai brincando. Não estuda literatura não para ver. Tá? Leio com vocês. Carlos Drummond, ao referir-se a Mário de Andrade, ressalta duas das principais contribuições deste autor para a perspectiva desenvolvida no Brasil sobre a arte como instrumento de conscientização, a valorização da investigação do passado e da escrita socialmente engajada. Na obra de Mário de Andrade, debruçar-se sobre o passado é um meio de perscrutar a própria identidade. Todavia, não se trata de perspectiva estanque da história, mas sim de uma concepção identitária que permita uma autoafirmação convicta perante outros povos. A consciência social da arte, por seu turno, relaciona-se ao engajamento do escritor no contexto em que vive, em oposição à atitude escapista que predominou, por exemplo, na poesia parnasiana e simbolista. Olha aqui uma noção clara da diferença entre os movimentos. Dessa forma, o embasamento histórico e o envolvimento social influenciaram a defesa de uma arte interessada. Essa expressão aqui não tinha aparecido, se bem me lembro, no tema arte interessada. É um conceito de quem estudou literatura. Se o cara não estudou, ele não sabe o que é arte interessada. Né? É justamente uma das expressões que se usam muito frequentemente para descrever, enfim, para se referir ao engajamento dos artistas na realidade. A arte interessada é uma arte que se interessa pela realidade concreta do país, do mundo, das pessoas, para, de alguma forma, buscar uma maneira de melhorar, de promover mudanças positivas na vida das pessoas. A obra desses escritores, portanto, coaduna-se com o sentido de missão exaltada no modernismo. Esse cara entendeu tudo. E olha aqui, 19,75 de 20. Tá? Melhor cenário possível na redação. Para acabar, eu botei ainda nessa mesma prova, eu botei dois exemplos do mesmo autor, só para vocês terem uma ideia. Um é esse primeiro, o do Thiago Ciscar aqui. Esse primeiro exemplo é o mesmo tema do que a gente leu agora. E o segundo é um outro exercício. Eu quero mostrar que nos dois ele recorreu à literatura. Né? O primeiro era obrigatório, não tinha jeito. Mas o segundo, que dava para passar 100, ele também optou por isso. E tirou 18, que é uma nota excelente também no exercício. Tá? Quer dizer, só para mostrar que o mesmo cara, né, na prova, usou e abusou dos seus conhecimentos de literatura e hoje é diplomata. Tá aí. Né? Passou, se deu bem, é diplomata. Em Tempo, Vida e Poesia, Carlos Drummond de Andrade faz referência à influência de Mário de Andrade sobre os modernistas da segunda geração. A redescoberta do Brasil deflagrada em 1922 adquire conteúdo crítico na década de 1930, diferenciando-se do caráter desengajado da fase heróica do movimento. Olha que o cara estudou o assunto. Esse é o sentido de inquietação a que alude o autor de Claro Enigma. Quem é Drummond? Não é tão difícil, mas... Né? É por meio desse sentimento que se denunciam as contradições sobreviventes no país após a Revolução de Outubro. O reencontro do Brasil... Aliás, ontem no CEIA, a gente mencionou também a Revolução de Outubro, né, que tinha um trecho do Graciliano Ramos falando sobre ela. O reencontro do Brasil consigo mesmo não deveria circunscrever-se às artes. Nessa perspectiva, o propósito ulterior da arte como instrumento de conscientização deve corresponder à ação transformadora da realidade social, mediante a exposição de conflitos. Não é sem sentido, portanto, que boa parte da prosa e da poesia do período getulista seja caracterizada como literatura engajada, a exemplo de A Rosa do Povo, do próprio Drummond, ou de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Estudou o assunto, e não só estudou o assunto, isso é uma coisa que a gente vai ver muito nessas inserções, melhor dizendo, de literatura no nosso curso. É o modo como você coloca. Tá? É o modo como você coloca. Vocês estão vendo que nenhum deles, tá? Isso é uma coisa muito importante, a gente depois vai esmiuçar isso, nenhum dos autores que a gente viu aqui está te dando aula sobre os autores. Né?
No modernismo, em 1922, houve um movimento que chamou Semana de Arte Moderna em São Paulo, que reuniu não sei o que, parará. Nele se escreveram aquela coisa apostilar, aquele tom apostilar. Não é nada disso que é para fazer. É pegar a ideia que você sabe, mostrar rapidamente para o corretor que você sabe, sem gastar muito espaço com isso, pegando os pontos iniciais e construindo um argumento. Mas isso a gente volta, quando for o caso, porque a aplicação do nosso estudo de literatura vai nesse sentido, né? Não para você dar aula, né, sobre o assunto. O segundo trecho que eu escolhi do mesmo autor, né, a proposta tinha botado um trecho do Alberto da Costa e Silva comparando o diplomata e o poeta, né, já que os dois dependem da palavra. O nosso autor esqueceu aqui o hífen de matéria-prima e provavelmente perdeu um ponto inteiro por causa disso. Então, se ele não tivesse feito isso, provavelmente ele teria tirado 19, o que mostra que é uma redação muito, muito boa. Em O Itamaraty na Cultura Brasileira, Alberto da Costa Silva empreende a analogia entre o diplomata e o poeta, assinalando a palavra como matéria-prima de ambos. Ao destacar o par antitético mostrar e ocultar, o autor de Das Mãos do Oleiro reverbera o raciocínio veiculado por Machado de Assis em Esaú e Jacó. Olha aqui, Johanny, a relação de novo, né? Construída, o Esaú e Jacó não estava na proposta, não apareceu em momento algum da prova. O Tiago que sabia, leu, estudou e trouxe. Em que o personagem conselheiro Ares define a diplomacia como atividade composta pelos verbos descobrir e encobrir. E aí depois segue o autor, né, quem quiser ler o resto do texto. Mas só para mostrar para vocês, nesse apanhado muito rápido, que eu fiz aqui só de uns exemplos recentes, não sei, a gente poderia ir muito mais longe, mas seria redundante. A intenção é mostrar para vocês que em todos os textos que a gente leu, se aliam técnicas de composição textual, maturidade com o texto escrito, no sentido de uma boa escolha vocabular, de construções de frases razoavelmente complexas, né, de uma distribuição de vocabulário refinada, estudada, meditada, que exige um trabalho de oficina, um trabalho de reescrita, um trabalho de né, de lima ali, de ourives, né, ali no minucioso, né, de preparação, revisão, reescrita e composição do texto. Então, a ideia é a gente voltar muito a esses bons exemplos, principalmente quando eles começarem a surgir das mãos de vocês mesmos, né? Isso é uma coisa que eu vi muito claramente na primeira fase do SEI, nas questões discursivas. A gente, no processo, que foi muito, muito pequeno, essa oficina vai ser muito mais ampla nesse sentido, vai ser um trabalho muito mais completo do que a gente pode fazer no SEI. Mas já no SEI, ali naquele pouquinho que a gente conseguiu fazer, já deu para ir vendo como de poucos comentários foram surgindo textos muito próximos do ideal, né? Ali nos exercícios. Então, eles vão começar a surgir das mãos de vocês e a gente vai mostrar como essas técnicas estão sendo aplicadas, como o trabalho de reescrita ajuda muitíssimo o atingimento, né, desse grau ideal de texto, e como, o que eu quis demonstrar com essa aula para vocês hoje, e que vai nortear o nosso trabalho, por isso que é uma oficina de redação e literatura, como literatura não é um enfeite. Ela é secundária em relação à técnica, nenhuma dúvida, ela é secundária em relação à técnica, a técnica é o mais importante, a capacidade de articular ideias no texto, no formato que a banca espera num concurso, é o mais relevante, mas é um secundário que vem quase junto ali, né? É um secundário fundamental. Então, a literatura vem como um conhecimento que você pode ser obrigado a demonstrar ter, tá? Ou não sendo obrigado, se o tema, por sorte ou azar, enfim, não trouxer a literatura mais explicitamente
né? Como, por exemplo, na prova de 2019. A prova de 2019 ficou difícil encaixar a literatura ali. Se vocês pegarem o guia, vocês vão encontrar pouca referência literária. A prova toda de 2019 foi muito diferente, né? Foi na parte de português, uma prova com textos mais técnicos, discursos, trechos de tratados, né? Foi uma prova ali que teve uma carinha diferente. Na segunda fase também isso que eu estava falando na redação, normalmente você precisa estar preparado para falar de literatura, tá? Seja eletivamente, porque você quer falar de literatura, porque você domina, acha que as relações são bem feitas, a articulação é ilustrativa, a metáfora fica interessante, e fica mesmo, e é ótimo. Seja porque o tema vai te mandar falar de literatura, como foi esse aqui da prova de 2016, e como pode acontecer a qualquer momento. Tá bom? Então é isso, esse é o convite, essa é a explicação aí da proposta da oficina. As nossas aulas vão ser bem parecidas com essa nossa segunda parte aqui, que é ler textos e ir comentando, só que os textos vão ser os de vocês, né, em sua maioria. O comentário vai ser mais minucioso, mais detalhado, todas as questões de gramática, tudo que você puder pensar de gramática, e nisso a associação com o nosso curso de gramática, com o extensivo ou com o SEI, em que a gente vai explorar mais também o uso da norma padrão, é crucial, porque você não passa nesse concurso se cometer muitos erros de gramática, não passa mesmo, porque é 1 ponto por erro. Esse ano foi diferente, esse último ano, mas nada indica que isso vá se manter. 1 ponto perdido para cada erro, isso é muito. Se você comete 6, 7, 8 erros na sua prova toda, já ficou muito difícil, né, ter uma nota competitiva. Tá? Então, a qualidade gramatical é crucial, a gente vai enfatizar muito cada detalhe, cada coisinha, isso vai ser uma insistência recorrente aqui. Insistência recorrente é uma redundância, não escrevam isso na sua redação. Isso vai ser realmente uma insistência no nosso trabalho. E obrigado pela participação de vocês, obrigado, Rafael, deixou uma mensagem aqui, e conto com vocês na quarta-feira que vem para a gente começar propriamente o texto. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. O Adeuto pergunta se o curso extensivo de primeira fase foca mais em gramática. Exatamente. Tá, Adeuto? O extensivo ele foca na primeira fase, e na correção gramatical, que como eu estou demonstrando para vocês, é crucial para a segunda fase, né? O Alcindo pergunta sobre a confecção de redações. O Alcindo está dizendo que se sente incapaz se eu indicaria esse curso para ele. O curso é ideal para esse caso, Alcindo, para quem vai começar alguma coisa, porque justamente, né, se eu fosse corrigir individualmente a sua redação, se você realmente for tão ignorante como você está se declarando, eu vou encher tanto de marcação que fica difícil, às vezes, até você entender o que aconteceu ali. Então, seria necessário um trabalho mais ali de acompanhamento individual que a gente não está oferecendo agora. Então, esse trabalho em que você vai ver os textos dos colegas, e às vezes até o seu mesmo, comentado, né, ele vai te ajudar a pular dessa incapacidade que você está diagnosticando em si mesmo para um ponto mais preparado, né, para ter as redações propriamente corrigidas individualmente. Então, recomendo sim, com toda certeza, para todos os níveis, todo mundo que está aqui, em qualquer nível que esteja, vai se beneficiar dessa proposta. Não é uma proposta para alunos avançados, não é uma proposta restrita a alunos avançados. Ela serve inclusive para alunos avançados, ela serve muito bem. Tá? Lucas pergunta quando vai começar um outro curso teórico. A gente está no meio do nosso curso teórico. Pode pegar lá do início, Lucas. É só contratar o extensivo, você pega da aula 1 e se correr alcança a gente antes da gente concluir, senão vai no seu ritmo. Tá? Lu pergunta se eu penso em fazer um curso para acompanhamento individual. Depois dessa fase, depois, quando a gente estiver mais próximo da prova discursiva mesmo, da segunda fase, a gente vai ter naturalmente um curso direcionado à correção individualizada de redações, né, que vai ter as suas características próprias, mas aí eu vou ter que... Mas aí precisa ser uma turma pequena, eu preciso já ter uma pessoa treinada para ir corrigindo algumas coisas junto comigo, porque senão fica
um trabalho que eu não consigo agora encaixar, quer dizer, não conseguiria lá na frente encaixar tão bem na agenda, tem que ser uma turma um pouquinho mais restrita. Essa aqui tem a vantagem de que a gente não precisa restringir nada, porque vocês podem escrever o tanto que vocês quiserem. Então, a gente tem agora esse momento do trabalho coletivo que, como eu tentei argumentar, mostrar para vocês, tem o seu lugar e é um lugar fundamental para preparar vocês para o momento em que a gente passa a ter correções individualizadas. Tá bom? Então, agradeço a vocês a atenção, tá? E convido a todos a participar do nosso curso. Tá bom? Valeu, gente. Boa quarta a todos. Deixa eu ver o que o Alexandre me escreveu aqui. Alexandre, vamos deixar para conversar sobre isso. O Alexandre fez uma pergunta bem específica aqui da visão da banca sobre literatura. Vamos conversar sobre isso ao longo do curso. Tá? Só te adianto que não há uma visão obrigatória de crítica literária na banca, não, embora haja uma preferência pela análise mais marxista, candidiana, em muitos aspectos. Queridos, obrigadíssimo, foi ótima a participação de vocês. Até a próxima. Boa semana, valeu, tchau, tchau.